18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, 6 horas e 1 minuto. E agora nós estamos começando mais uma edição do 18 horas para você, eu e Nathalie Moraes. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Continua aqui na bancada do programa, substituindo a Karime Leão, que está aí se recuperando. E com certeza, logo, logo, a nossa âncora estará aqui de volta com muita saúde, trazendo informações. Mas, não muda de estação não, que a gente tem um encontro marcado com muita informação até às 19 horas, trazendo as principais notícias aqui de Manaus e do Brasil. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Deputados estaduais do Amazonas tomam posse na próxima quarta-feira. Preço na travessia do Porto da Ceasa em Manaus aumenta em 35%. É hora de voltar às aulas. O problema é que o material escolar teve um aumento de 15% em Manaus no comparado com o ano passado. E na entrevista de hoje vamos conversar com o cardiologista Marcos Grangeiro sobre o aumento no número de casos de infarto aqui no Amazonas. Agora 6 horas e 2 minutos. Você no melhor Mix do Brasil vai conferir, os destaques de hoje, as notícias desta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. Até às 7 da noite, em mais uma edição do 18 horas e tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha a Arena da Amazônia, hein? Arena Amadeu Teixeira, as duas. A Amazônia e a Amadeu Teixeira continuam com a energia cortada. Já são mais de 48 horas nessa situação. O governo recorreu à justiça para obrigar a Amazonas Energia a restabelecer o fornecimento de energia, mas o juiz alegou que o caso não é de plantão e adiou a decisão. Repórter Héctor Muniz traz agora mais informações sobre o assunto. O juiz Antônio Itamar de Souza Gonzaga, da comarca de Manaus, alegou em decisão proferida na noite de ontem, quarta-feira, que o corte de energia da Arena da Amazônia não é caso que mereça ser analisado em plantão judicial e adiou a decisão sobre o pedido do governo estadual para obrigar a Amazonas Energia a retomar o fornecimento dos serviços no estádio. O governo do Amazonas havia pedido na justiça que, ao menos, a energia da Arena da Amazônia fosse religada porque a atual situação gera danos aos equipamentos do estádio e interfere na abertura do Campeonato Amazonense de Futebol, além do trâmite dos processos administrativos que fomentam o esporte no estado. De acordo com a Federação Amazonense de Futebol, há uma previsão de uso de geradores de energia para a realização do jogo entre Rio Negro e Nacional, que acontece no sábado, o que para o juiz mostra que não há necessidade de o assunto do religamento ser decidido em regime de plantão. A Amazonas Energia e o governo do Amazonas ainda não se pronunciaram sobre o caso após a decisão do juiz. Héctor Muniz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 4 minutos e o reajuste de 7% no preço da gasolina pela Petrobras e Refinaria da Amazônia ainda não chegou ao consumidor final, ainda não chegou até nós. Até o final da tarde de hoje, os preços nos postos de combustíveis continuavam inalterados. Exatamente, Carlão. Como nós falamos ontem, aqui mesmo no 18 horas, o preço mais baixo em Manaus é de R$ 4,69 no posto Samira, no bairro Cachoeirinho. Olha aí, que é para quem tá procurando fazer uma economia, já que na maioria dos postos aqui da nossa capital a gasolina está sendo vendida a R$ 4,99, fica a dica. O posto Samira, na Cachoeirinha, está vendendo a gasolina aí a R$ 4,69. Muito bem, vamos falar agora de política aqui em 100,7 Assembleia. A Assembleia Legislativa do Amazonas retorna aos trabalhos no próximo dia 1º de fevereiro e é quase 100% dos deputados na base do governo do estado, hein? Apenas o Wilker Barreto fará oposição ao governador Wilson Lima. Para os analistas políticos, a subsistência do Legislativo ao Executivo, além de impedir que os deputados fiscalizem o governo como deveria, deixa a população sem representatividade
cidade na Casa do Povo. Vamos aos detalhes sobre o assunto com a repórter Odineia Araújo. Até dezembro do ano passado, 2 andorinhas tentavam fazer verão na Casa Legislativa do Amazonas, mas praticamente não conseguiram levar sol para o inverno adotado pelos outros 22 deputados que faziam parte da base do governo do estado. E a próxima legislatura, que começa dia 1º de fevereiro, será ainda mais desafiante. Haverá apenas uma voz a clamar no deserto, como diz a Sagrada Escritura. Mas nesse caso, ao invés de João Batista anunciando a vinda do Messias, será o deputado Wilker Barreto tentando fiscalizar as ações do governo do estado. É que dos 24 deputados estaduais do Amazonas que tomam posse na próxima quarta-feira, apenas um fará oposição ao Wilson Lima. Ser ouvido por um parlamento fechado com o governo será o maior desafio de Wilker Barreto. Eu sou oposicionista àquilo que é errado. Se o governo mandar projetos de caráter desenvolvimentistas que gerem emprego, diminua gastos, aumente investimento, terá o meu voto. Quando eles votam contra matérias de interesse coletivo, esta casa vota contra o povo, não contra mim. O que eu prometo ao povo do Amazonas é um mandato de muito trabalho. Lutei o bom combate e irei continuar nas fileiras daquilo que eu acredito. Torço para que o Wilson acerte, porque se ele não acertar, tenha certeza que ele terá na tribuna o mesmo aguerrido deputado Wilker Barreto que foi no primeiro mandato. Para o analista político Brian Douzani, a subserviência dos deputados ao governo do estado gera prejuízos irreparáveis, inclusive para a própria democracia. Uma das questões centrais da democracia é o direito de discordar, é o direito de fazer oposição. É muito triste quando o nosso legislativo estadual ignora uma prerrogativa que foi duramente conquistada, porque somente em ditaduras políticos não podem discordar de governantes. É triste quando nós vemos que uma maioria mais que absoluta é subserviente ao executivo, historicamente. Sequer estamos pedindo para os parlamentares serem necessariamente de oposição, mas porque nós não temos uma bancada independente consolidada, uma bancada que sim vai concordar com o governo muitas vezes, mas vai também discordar. É somente isso que a sociedade precisa. Deputados que estejam dispostos a discordar, a se opor quando for necessário e quando existirem matérias que fogem do interesse público. O também analista político Breno Rodrigo Leite ressalta que o apoio de praticamente 100% dos deputados estaduais é muito confortável ao governo. E é também uma situação muito favorável aos deputados que vão marchar junto com o governo, né? Por vários motivos, questão de liberação de emendas parlamentares. O deputado também pode ter uma margem de negociação importante em termos de indicação do secretariado, né? Nós sabemos muito bem que o secretariado tem uma função importante na distribuição do bolo orçamentário do Estado. Então há uma espécie de pacto, um jogo de soma positiva, tanto para o lado do governador quanto para o lado do governo, dos parlamentares, né? Dos parlamentares, no caso, que vão marchar junto com o governo. O que é prejudicial disso tudo aí é o fato de que a população, ela não vai ter uma voz de oposição, né? Não vai ter uma voz de fiscalização das atividades do governo. Dos 24 deputados estaduais, 14 são parlamentares que conseguiram se reeleger e outros 10 assumem o primeiro mandato. A expectativa é de que a Assembleia Legislativa do Amazonas continue sob o comando do deputado Roberto Cidade, do União Brasil, que conta com o apoio da base governista. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Agora são 6 horas e 10 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta quinta-feira no ar. Para você, mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos falar de política. E para isso, nós vamos até Brasília, capital, falar com o jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Olha só, em Açuframa agora virou moeda de troca do governo Lula para garantir apoio no Congresso. É isso mesmo, Cadu. Boa noite. Conta essa pra gente aí. Cadu, sem som. Gente, toda vez esse som, né? Prometo não falhar mais. Carlão, boa noite pra você, querido. Boa noite, Nathalie. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Informação nova divulgada hoje pelo jornal O Globo indica que o governo do PT estaria rifando a Açuframa, Carlão. E não é só ela. A SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que são órgãos de segundo escalão e que no ano passado movimentaram quase 3 bilhões de reais de orçamento. A SUFRAMA, a SUSEP e a SUDENE fariam parte de um acordo político entre o PT e o partido União Brasil em troca de apoio na Câmara dos Deputados. A questão toda, Carlão, é que os deputados federais mal tomaram posse e o PT já está preocupado com a formação das comissões da casa, que são os colegiados por onde passam todos os projetos de lei, as PECs, os projetos de lei complementar, projetos de lei, enfim. De todas essas comissões, ao todo são 14 comissões, de todas elas, a mais importante é a Comissão de Constituição e Justiça. Aí sim, todos os projetos, absolutamente todos, passam pela CCJ. Por isso, o PT precisa colocar um parlamentar de sua base de apoio na presidência da CCJ para facilitar a vida do governo dentro da Câmara e aprovar os projetos de interesse. Diante do alto valor político da CCJ, o PT vem montando estratégias para impedir que o PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, fique com a presidência da CCJ, porque é um grande partido, vai ter 98 parlamentares e vai formar uma grande base e capilaridade para tentar disputar a CCJ. Mas para isso, para tirar o PL da jogada, o PT precisa do apoio do partido União Brasil. União Brasil, Carlão, vai ter nessa legislatura, que começa a partir de fevereiro, 59 deputados federais. Sozinho, ele vai ter a terceira maior bancada da Câmara, ficando atrás, sabe de quem? Do PT e do PL, os dois grandes maiores adversários aí. O União Brasil, nesse momento, está dividido, está rachado ao meio e exigindo cargos do governo em troca de apoio. Por isso, o PT colocou a SUFRAMA, a SUSEP para jogo. Ou seja, o governo está tirando da gaveta os cargos de segundo escalão para dar para a União Brasil. Lembrando, Carlão, União Brasil é o partido do governador Wilson Lima, do secretário de Desenvolvimento Econômico Paulderney Avelino e também dos deputados Saulo Viana e Fausto Júnior. Há, portanto, bastante apoio político do Amazonas para que isso aconteça. Importante frisar, Carlão e Nathalie, que a chegada do União Brasil vai mexer com a pulsa sobre quem vai assumir a SUFRAMA. Os nomes dos ex-deputados Bosco e José Ricardo, vez mais distantes desse rol de apostas. A equipe econômica que vem discutindo aí, que está trabalhando já em cima da reforma tributária para defender a Zona Franca de Manaus, está pedindo o nome técnico. Por isso, a possibilidade de ser alguém de fora do Amazonas é muito grande. Enquanto que as coisas não se ajeitam no meio, a SUFRAMA conseguiu nomear um superinterino. Aliás, uma superintendente. É a servidora de carreira Ana Maria Souza. Vai ficar até que o governo federal nomeie um titular. Carlão e Nathalie. Cadu, e depois de muito burburinho, a Petrobras finalmente agora aí tem um novo presidente. Conta pra gente como é que foi a reação aí do mercado financeiro diante aí desse nome que foi divulgado e as ações da empresa caíram, Cadu? Nathalie, o novo presidente da Petrobras é Jean Paul Prats. Já ele foi citado, indicado pelo presidente Lula logo que assumiu o governo. Ele era senador pelo estado do Rio Grande do Norte, renunciado hoje para assumir a presidência da Petrobras com apoio do governo.
E graças ao apoio do governo, Nathalie, Prats teve o nome aprovado rapidinho pelo Conselho de Administração da companhia e com isso ele tomou posse do cargo de presidente e também de presidente do Conselho de Administração. Apesar do respaldo do governo, Nathalie, a reação do mercado, respondendo sua pergunta, foi negativa. As ações da Petrobras fecharam o dia no vermelho desde amanhã e com queda de quase 3% ao final do dia. E os investidores disseram que essa foi uma reação de advertência. Pode cair ainda mais, dependendo de como Prats vai conduzir as crises que já estão batendo a porta. Todo mundo está de olho na questão dos combustíveis. A Petrobras tem apenas um mês para discutir com o governo uma solução para conter a alta de preços, principalmente da gasolina e do etanol, que estão com a tributação zerada por enquanto, até o fim do prazo da medida provisória. Outra questão, Nathalie, é o ICMS. Os estados estão pressionando o governo diante de tantas perdas com a desoneração fiscal. Portanto, são assuntos que precisam ser pacificados, resolvidos, tudo isso com a ajuda do Congresso Nacional. E como Prats, que foi senador e também tem um perfil de conciliador, a grande aposta é que ele consiga navegar em mares menos caudalosos, que haja menos embate político dessa vez. Ao contrário do último governo aí, que quando Paulo Guedes esteve à frente, gerou muita bronca, né? Muito burburinho, como você disse, muita contenda entre os partidos políticos, entre Congresso Nacional e Poder Executivo. Então vamos aguardar, Nathalie, porque nem tudo são flores. A mídia já publicou aí que o novo presidente da Petrobras é ligado a duas empresas do setor de óleo, gás e petróleo. Ele pode ser, então, lá na frente, pressionado a renunciar sob acusação de conflito de interesses. Então vamos acompanhar mais esse capítulo. Nathalie Carlão. Ei, Cadu, legal. Então, para encerrarmos esse bate-papo, olha só, estamos aqui especulando que tudo indica que o ex-presidente Bolsonaro ele decidiu ficar agora por tempo indeterminado lá no exterior. Enquanto isso, ele vai dando palestras e também aí escrever um livro. Procede, Cadu, será? Eu já estou ansioso para saber qual vai ser o título dessa obra, Carlão. Quero inclusive lê-lo. Mas é isso, a especulação é essa. Bolsonaro segue nos Estados Unidos, na Flórida, inicialmente de férias na casa do lutador amazonense José Aldo, né? Mas diante da pressão política aqui no Brasil e agora com a explosão da crise humanitária envolvendo os índios Yanomami, os amigos mais próximos do ex-presidente estão dizendo que não há mais prazo para ele voltar ao Brasil. Ou seja, o que diziam parecer uma fuga do país, agora a postura do ex-presidente ganha um ar realmente de fuga para não ser responsabilizado criminalmente. Quem voltou ao Brasil foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a filha do casal, que vai voltar para as aulas agora no início de fevereiro. Claro que Bolsonaro se mantém com a aposentadoria de militar, somada aí com as regalias de ex-presidente da República, mas o acordo de parceria com o PL para ser o presidente de honra do partido não aconteceu, Carlão. Enquanto ele estiver nos Estados Unidos, ele não vai receber o salário de R$46 mil. E para ajudar a bancar a estadia nos States, Carlão, Bolsonaro está recebendo a ajuda de empresários brasileiros que estão radicados nos Estados Unidos, estão tentando criar uma espécie de Instituto Bolsonaro, Carlão, para que ele possa fazer palestras sobre política ao custo, a bagatela aí de R$50 mil por palestra, imagina só. Os apoiadores estão acreditando piamente que tem tudo para dar certo e gerar lucro, já que Bolsonaro tem muitos admiradores nos Estados Unidos. O que não sabemos é se ele vai trazer essas palestras para o Brasil, caso ele volte. Nesse pacotão aí de intelectualidades, Carlão, os amigos de Bolsonaro também querem que ele escreva um livro. Mas aí tem a questão, eu pesquisei e tudo indica que essa proposta e Bolsonaro não estaria disposto a encampar esse projeto de construir um livro. Agora, para a gente finalizar, Carlão e Nathalie, o ministro da Justiça Flávio Dino apresentou hoje ao presidente Lula um pacotão de ações jurídicas que vão garantir mais proteção aos três poderes e também combater mobilizações extremistas nas redes sociais. Nesse pacotão,
tem uma PEC para a criação da Guarda Nacional na segurança do Distrito Federal. Seria um grupamento novo para garantir a segurança do Palácio do Planalto. Uma medida provisória para criar regras e estipular multas contra as plataformas de redes sociais que não adotarem medidas para evitar mobilizações extremistas. Tem um projeto de lei para aumentar as penas contra quem pratica crimes de terrorismo e contra o Estado Democrático de Direito. E, por fim, um projeto de lei para agilizar a perda de bens contra quem financia atentados contra a democracia. E amanhã, Carlão, o interventor federal, o capitão Ricardo Capelli, coronel Ricardo Capelli, ele vai apresentar o relatório final dos atentados terroristas do dia 8. Pelo menos essa é a previsão. Esse documento deve recomendar o indiciamento das pessoas que participaram do quebra-quebra e das autoridades de segurança pública que foram omissas e que facilitaram a invasão dos manifestantes. Ele faria essa entrega hoje, mas diante do surgimento de novas imagens aí do STF, outras imagens de drones de outros ministérios, foi juntando tudo, deu para perceber, notar que houve uma facilitação muito grande por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Então vamos aguardar e ver se esse relatório vai contemplar também os militares, porque houve muita facilitação por parte dos militares do Exército à invasão ao Palácio do Planalto. Volto com vocês, Carlão e Nathalie. Valeu, Cadu. Tudo bem. Amanhã estaremos novamente aqui em 100,7. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. De Brasília, Cadu. 6h22, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e daqui a pouquinho, no 18 horas, nós vamos conversar com o cardiologista Marcos Grangeiro sobre o aumento no número de casos de infarto aqui no Amazonas. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. Agora, quando são 6 horas e 22 minutos, nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã já sexta-feira, hein? A última sexta-feira desse mês de janeiro já. Já passou um mês, Nathalie, de 2023. Será mais um dia chuvoso em Manaus? Será, Nathalie? Tempo e temperatura com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Olha, Carlão, como dizem os memes aí da internet, é praticamente 45 de janeiro esse sextou, né? Mas segundo o Climatempo, vamos estar com sol na capital amazonense. A temperatura mínima aí deve ficar na casa dos 23 graus e a máxima de 32 graus nesta sexta-feira aqui na capital. Ok, Nathalie, 6 horas e 23 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, como nós falamos ontem aqui mesmo, no 18 horas, o Procon Amazonas divulgou que o preço médio dos itens escolares subiu em média, Nathalie Moraes e ouvintes em 100,7, 15% em 2023, isso aqui na capital, aqui em Manaus, Nathalie. E o Procon divulgou uma tabela com o levantamento de 40 produtos analisados em 6 grandes redes de papelaria para ajudar os papais e as mamães que estão nessa correria da compra dos materiais. É isso mesmo, Carlão. E olha só, o nosso repórter Rodrigo Soares conversou com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, e traz algumas dicas e orientações aos consumidores que ainda não compraram material escolar. Então, se você está aí nesse corre em busca dessas compras, é só conferir agora a reportagem do Rodrigo Soares. Quem tem filho sabe que início do ano é hora de comprar o material escolar. Mas para quem quer economizar nessa hora, é preciso ficar atento na variação de preços dos materiais escolares e na listagem dos materiais que é solicitada pelas escolas. E o Instituto de Defesa do Consumidor divulgou nesta quarta-feira a tabela dos itens de material escolar com preços cobrados nas livrarias de Manaus. Durante todo esse mês de janeiro, o órgão acompanhou os preços em 6 estabelecimentos. No total, foram analisados 40 produtos baseados nos materiais permitidos. Com a pesquisa de preço realizada pela equipe de fiscalização, o Procon informou que os itens sofreram um aumento de até 15% em relação ao ano passado. Segundo o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, a intenção da pesquisa é ajudar o consumidor amazonense.
O Procon Amazonas, buscando dar aos pais a possibilidade de economizar nesse momento de compra de material escolar, realizou a pesquisa de preço de alguns itens que são não só comuns nas listas, mas como são necessários para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo borracha, lápis, grafite, para uma determinada faixa etária, tinta, enfim, são itens que são cobrados, que é necessário, e os pais têm encontrado aí um aumento. Então, para correr um pouco não só do aumento, mas dos preços altos e buscar ali um menor preço, o Procon realizou essa pesquisa de preço. Já em comparação aos preços, o caderno de 12 matérias, por exemplo, em uma livraria custa R$ 15,99 e pode chegar a até R$ 166,22 em uma outra loja de materiais escolares. Uma diferença de mais de 939,52%. Para quem deseja economizar e evitar gastos excessivos, o Procon está disponibilizando a tabela completa com os 40 itens no site e nas redes sociais do órgão. Está disponibilizado no nosso site, disponibilizado nas nossas redes, a fim de garantir ao consumidor a oportunidade de escolher onde ele vai comprar o material escolar do seu filho, filha e economizar. Então o objetivo sempre é levar à população amazonense mais informação, mais ações e essa economia que é fundamental. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Agora 6 horas e 27 minutos e as doenças cardiovasculares, afecções do coração e da circulação representam a principal causa de mortes no Brasil. São mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora, uma morte a cada 90 segundos. E aqui no Amazonas, Carlão, foram registrados 2.299 casos de infartos na rede de saúde agora em 2022, de acordo com dados do Complexo Regulador aqui do estado. Esse aumento no número de casos acende um alerta das autoridades de saúde que pedem para a população amazonense redobrar os cuidados para preservar a saúde do coração e evitar a emergência médica. Nathalie, o risco de infarto aumenta de maneira significativa a partir dos 40 anos de idade nos homens e a partir da menopausa nas mulheres. Mais jovens com múltiplos fatores de risco para doenças cardiovasculares e históricos familiar do problema devem procurar ajuda médica ao perceberem os sintomas. Carlão, e para falar mais sobre os riscos do infarto e como se prevenir, vamos conversar agora com o cardiologista Marcos Grangeiro. Então, doutor, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre esses 2.299 casos de infarto só na rede pública aqui em Manaus no ano passado, o que está levando tanta gente a ter infarto aqui no Amazonas. Boa noite. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Carlão. Obrigado pelo convite. Honroso convite em participar aqui do programa e esclarecer um pouco sobre esse aumento de casos, o número de infartos, né? Infarto é uma doença que muitas das vezes é fatal. E quando não é fatal, pode deixar sequelas gravíssimas que o paciente vai sentir. Não foi só do infarto do coração que aumentou, não. Nesse período também houve aumento do número de acidentes vasculares cerebrais, os famosos ou conhecidos como derrame. Também houve aumento das embolias pulmonares, das miocardites. As doenças cardiovasculares, de um modo geral, aumentaram exponencialmente nos últimos 2-3 anos. E o que está inserido, como é que a gente consegue decifrar ou pelo menos pensar por que desse aumento, né? Bem, a gente sabe que passamos aí por uma pandemia e essa pandemia trouxe consequências tanto diretas quanto indiretas, né? Efeitos diretos que eu reputo efeitos agudos diretos sobre o coração. Muita gente, e nós atendemos muita gente com infarto agudo do miocárdio, com miocardite, pacientes jovens que cursaram com derrame, com acidente vascular cerebral, que tiveram embolia pulmonar, uma coisa que
É bom que se esclareça, Nathalie e Carlão, que essas doenças cardiovasculares, sempre afetaram, com mais frequência, claro, obviamente, pessoas acima de 40 anos, como você falou, Carlão, para homens, né, com mais frequência, mas não é que nunca tenha afetado mulheres jovens, por exemplo. Eu já fiz cateterismo, por exemplo, de uma jovem de 29 anos de idade, que o médico só solicitou um eletrocardiograma, médico da urgência, depois que ela estava voltando lá pela 5ª vez com a dor no peito. Né? Então a gente tem que ser bastante atencioso. Agora, houve de fato um aumento exponencial e, como disse, eu reputo esse aumento para questões, para efeitos diretos e para efeitos indiretos. O efeito direto da própria doença, da agressão do vírus. A gente sabe que a Covid ela não é só uma doença pulmonar, né? Ela pode começar pelos pulmões, mas é uma doença sistêmica. E uma doença sistêmica significa que ela acomete vários órgãos, né? Vários sistemas. O sistema cardiovascular ele é interligado com outros sistemas, né? Eu tive a oportunidade de ser diretor do Hospital Francisca Mendes nesse período de muita dificuldade da pandemia, e o que a gente observou diretamente foi uma desassistência dos pacientes que iam aos nossos ambulatórios, quer seja no serviço público, quer seja no serviço privado, para buscar atendimento para a sua hipertensão, para o controle do seu diabetes, para o controle do colesterol. Esses pacientes ficaram sem assistência, porque os ambulatórios foram fechados, né? Sim. Os médicos ficaram numa assistência quase que direta para os pacientes que estavam nas salas rosas, nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva, nas unidades onde os pacientes Covid estavam graves, né? Então essa assistência gerou com certeza um aumento exponencial do número de mortes, de infartos, perdão. Mas há também um efeito tardio dessas contaminações, da doença sistêmica que a Covid causa. Uma resposta inflamatória tardia, ou nem mesmo uma resposta inflamatória, mas uma resposta do próprio organismo àquela agressão do passado, que no futuro produz um aumento da doença cardiovascular. Então percebam que há uma interligação em várias situações. Eu reputo, por exemplo, a piora do estado emocional de muitos de nós, né? Ou seja porque perdemos algum familiar, seja porque estivemos com medo também de nos infectarmos ou de adoecermos frente àquilo que nós assistíamos. Isso também piorou a saúde emocional de muita gente. E quando piora a saúde emocional, piora também o sistema cardiovascular. Há uma interligação entre imunidade e saúde emocional, há uma interligação entre saúde emocional e sistema cardiovascular. Então, esse aumento também pode ser derivado dessa tanto da desassistência quanto da questão emocional, da saúde emocional, do efeito direto sobre do vírus, né? E das consequências que a desassistência proporcionou. Por exemplo, muitos de nós ficamos dentro de casa. Outros não tinham condições e não sabiam o que iam servir para os seus filhos. Então, esse temor, esse medo, essa angústia também gerou um aumento das catecolaminas circulantes, que são substâncias que vão agredir, de certa forma, o sistema cardiovascular. Entendam que, por exemplo, quando um paciente não vai ao ambulatório para ser atendido, para receber o seu atendimento, seja do diabetes, seja de hipertensão, esse paciente tem uma descompensação desses fatores, e isso também gera um aumento ainda maior
da doença, do risco de desenvolvimento da doença cardiovascular. Doutor, sobre essa polêmica, né? Durante a pandemia de Covid-19, muito se falou sobre a questão das vacinas. A vacina pode, em algum momento, contribuir para os casos de infarto e AVC? Eu diria o seguinte, Nathalie, a vacina é muito... O assunto parece ser polêmico, mas não é. Um estudo publicado ano passado, que acompanhou milhares de pacientes durante praticamente um ano, demonstrou que aqueles pacientes que estavam vacinados podiam até pegar a Covid e podiam até desenvolver miocardite. Mas essas miocardites eram de curso, vamos dizer, menos grave, né? Tinha um curso mais benigno do que aqueles pacientes que tinham sido contaminados, não vacinados e que desenvolviam uma miocardite, mas essa miocardite era mais violenta na maioria das vezes. E esse é um estudo que foi publicado ano passado na Nature, e isso tirou essa dúvida. Falou assim, a miocardite pode acontecer com vacina? Pode, mas geralmente ela não é. O paciente que recebeu a vacina pode ser infectado? Pode, mas quando esse paciente é infectado, ele não é, a agressão não é tão grande, e quando o paciente que faz a miocardite por conta da vacina, essa miocardite tem um curso benigno na maioria ou na totalidade das vezes, pelo que mostrou o estudo. Doutor, olha só, para esclarecer aqui para o ouvinte do 18 horas, quais são os principais sintomas que indicam a necessidade de procurar imediatamente o pronto-socorro, o socorro médico, no caso aí, né, da possibilidade de infarto? Como? Muito boa sua pergunta, Carlão. A dor característica, a dor que a gente chama de livro, é uma dor no peito, uma dor sobre o tórax, que a gente chama de precordial, sobre o precórdio, sobre o coração, a dor no meio do peito, que pode irradiar para o queixo, para a mandíbula, pode irradiar para o ombro, para o braço esquerdo, às vezes irradia para as costas. Essa dor opressiva, que começa uma dor pequena, mas que vai crescendo, ela pode ser um infarto. Então, o paciente precisa de imediato procurar assistência médica para que essa dor possa ser afastada, possa ser afastada a possibilidade dele estar cursando com um infarto agudo do miocárdio. Agora, há casos, Carlão, onde o paciente tem uma dor que não é característica. Há casos, por exemplo, que o paciente pode cursar com soluço, por exemplo. Há casos que o sintoma se assemelha a uma gastrite, né? Uma dor no estômago, ele acha que ele está com uma gastrite, ele começa a arrotar e não dá valor àquele incômodo que ele está sentindo. Isso pode piorar. Se ele não for ao pronto-socorro, se ele não for a um serviço médico onde ele realize um eletrocardiograma para afastar a possibilidade de um infarto agudo do miocárdio, ele pode desenvolver ainda mais, piorar ainda mais a condição dele, porque a gente tem uma premissa na cardiologia, na medicina, que diz que tempo é músculo. Então, quanto mais tempo ele passar sem uma assistência, sem um diagnóstico correto, mais músculo ele vai perder, músculo cardíaco ele vai perder. É bom que se diga também, Carlão e Nathalie, que há alguns grupos que não têm uma dor tão característica. Diabéticos, por exemplo, mulheres e pacientes idosos. E a gente precisa valorizar a sensação que esses pacientes têm quando vão ao pronto-socorro, quando procuram um pronto-socorro, e tem alguma queixa que não é muito típica. Então, a gente precisa valorizar e solicitar um eletrocardiograma. Né? Beleza. Além da dor no peito, uma sudorese fria,
uma frialdade, uma palidez cutânea, ou seja, ele fica com o rosto como se fugisse o sangue, uma vontade de vomitar, também fazem parte do quadro em algumas vezes, né? Essa vamos dizer assim, os sintomas clínicos clássicos do infarto agudo do miocárdio. Okay. É importante dizer também que lá no Hospital Francisca Mendes é um hospital que a gente já tratou diversos pacientes de doença coronariana. Infelizmente, a gente ainda não tem no âmbito do Sistema Único de Saúde o tratamento adequado para o infarto agudo do miocárdio, que é a angioplastia primária, a abertura imediata dessa artéria que está fechada ou quase fechada através do procedimento de angioplastia, que é a abertura mecânica, através de um catéter balão e depois a posição de um stent, de uma prótese que se chama stent e que vai deixar a artéria aberta e retomar o fluxo dessa artéria, perfundindo assim o músculo cardíaco. Doutor Marcos, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no programa 18 horas desta quinta-feira. Conversamos hoje com o doutor Marcos Grangeiro, ele que é cardiologista. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Carlão. E eu queria, por último, dizer que é importantíssimo a gente falar sobre infarto agudo, mas é importantíssimo também a gente falar sobre saúde. E para prevenir doença cardiovascular, nada melhor que a atividade física. Ok. Obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um abraço. Um abraço. 6h42, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, familiares de pacientes da Fundação Sencom começam a ser mapeados para saber qual a possibilidade de, no futuro, também desenvolverem a doença. Os pacientes também participam do projeto em parceria com o Hospital Beneficente Portuguesa, lá em São Paulo, e o Ministério da Saúde, Nathalie. O foco dessa pesquisa, Carlão, são os portadores de câncer de mama, próstata e colo retal, os mais incidentes aqui no país. Vamos aos detalhes sobre o assunto com a repórter Odiné Araújo. A pesquisa é feita pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, PROAD-SUS, e tem abrangência nacional. Também participam do estudo, além de Manaus, unidades de saúde de outras capitais. A proposta é que o levantamento feito em parceria com o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, Fundação Sencom e Ministério da Saúde dure 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 3 anos. Os familiares e pacientes portadores de câncer de mama, próstata e colo retal, atendidos pelo Sencom, terão o tumor mapeados pelo projeto Mapa Genoma Brasil. A pesquisadora do projeto, Valquíria Alves, explica que a ideia é também verificar qual a probabilidade do familiar de um paciente desenvolver a doença. O objetivo desse estudo é coletar dados genômicos e clínicos e, com isso, realizar a construção de um grande banco de dados voltados para a oncologia. Então, durante a execução do projeto, serão convidados para o estudo pacientes com câncer de mama, câncer de próstata e câncer coloretal. Também serão convidados 2 familiares dos pacientes que fazem parte do estudo para a avaliação dos riscos de desenvolvimento desses tipos de câncer. Com esses dados, o projeto Mapa Genoma Brasil vai avaliar o histórico familiar dos pacientes, que é um fator importante para o risco de desenvolvimento desses tumores, conforme a pesquisadora Valquíria Alves. Os dados eles serão coletados através de entrevista e coleta de material biológico, amostra de tumor para os pacientes e amostra de sangue para os familiares. Após a avaliação dos dados, será possível realizar então o aconselhamento genético, que nada mais é que verificar a relação desses tipos de câncer com a genética e também a identificação dos riscos para os familiares.
Estudos como estes, ele proporcionam uma base estratégica para o desenvolvimento de novas pesquisas na área de oncologia aqui no estado do Amazonas. O levantamento começou esse mês. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, em 2023, estimam-se para o Amazonas 500 novos casos de câncer de mama, sendo o segundo tumor mais frequente entre mulheres aqui no estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 45 minutos. Olha só, 2 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas na Feira da Paner. O pescado era aruanã, espécie que está em período de defeso, que é quando ocorre a produção desses peixes, o que torna ilegal a sua venda e a pesca, Nathalie. Aqui no Amazonas, essa restrição iniciou no dia 15 de novembro de 2022 e vai até o dia 15 de março deste ano. Os detalhes dessa apreensão você confere a partir de agora na reportagem de Rodrigo Soares. Cerca de 2 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas na noite dessa quarta-feira em uma balsa de madeira nas proximidades da Feira da Panair, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Os peixes da espécie aruanã, que estão em período de defeso e não podem ser capturados e comercializados, foram apreendidos. Segundo o tenente do Batalhão de Policiamento Ambiental, Otávio Dias, a apreensão ocorreu durante um patrulhamento de rotina do órgão. O Batalhão Ambiental, patrulhamento de rotina aqui na Feira da Panair, deparou com essas caixas de papelão, na qual nós fizemos a averiguação e constatamos que há uma ilegalidade, que esse pescado aruanã, ele está no defeso desde 15 de novembro e ele vai até o 15 de março. E perguntado a populares aqui se eles sabiam de quem era o pescado, no entanto, não souberam informar, não apareceu o proprietário. O Batalhão Ambiental está fazendo a apreensão desse pescado, conduzindo até a Delegacia do Meio Ambiente. Além do aruanã, estão proibidas a pesca e a venda do caparari, mapará, matrinchã, pacu, pirapitinga, sardinha e surubim, que também se encontram em período de defeso. O tenente explicou como costumam ocorrer a chegada e a comercialização de pescados de procedência ilegal na Feira da Panair. Esse peixe, ele chega pelas primeiras horas da manhã e normalmente esse peixe chega pelas primeiras horas da manhã e os proprietários deixam aqui para que eles possam ser comercializados no período da noite. A partir das 22 horas é quando abre a feira para o público fazer as compras do pescado. A grande quantidade de pescado apreendida deverá ser doada para que seja utilizada de forma correta, como determina a legislação ambiental. Os agentes do Batalhão Ambiental estabeleceram contato com um banco de alimentos que vai receber e distribuir o pescado. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo para a identificação dos responsáveis. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, você confere que o sistema online dos cartórios entra em vigor aqui no Amazonas a partir do dia 31 de janeiro. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6 horas 48 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Vamos conferir tempo e temperatura. E é pra hoje à noite. Hoje, noite de quinta-feira com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Carlão, segundo o Climatempo, a noite desta quinta-feira parece ser mais quentinha aqui na capital amazonense, com mínima de 25 graus e máxima de 29 graus na noite de hoje. Mix. Economia. Olha só, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar caiu 0,11%, fechando em R$ 5,07. O euro também fechou em queda de 0,34%, cotado a R$ 5,52. A moeda virtual Bitcoin caiu 0,56%, vendida agora a R$ 117.177. O Ibovespa fechou em queda de 0,08% aos 114.177 pontos. 18 horas.
E um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o desemprego empurra 1/3 dos brasileiros para o trabalho por conta própria. Exatamente, Carlão. Embora seja uma situação emergencial, procurar uma renda por conta própria pode trazer prejuízos à carreira e também à aposentadoria das pessoas. Olha só, o repórter Hector Muniz preparou uma reportagem abordando esse assunto para você entender melhor a situação. Acompanhe agora. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra que mais de 1/3 dos brasileiros começou a trabalhar por conta própria, por não conseguir emprego. A pesquisa aponta que desses 1/3 dos brasileiros, 40% deles começam a trabalhar por conta própria por não conseguir emprego ou porque possuem um salário baixo. O advogado especialista em área trabalhista, Luiz Felipe Araújo, destaca que apesar de ser atrativo ganhar mais por conta própria, pode ser algo prejudicial para o trabalhador. Isso porque são poucos os que se preocupam com aposentadoria e também com doenças que podem adquirir ao longo da vida. A pessoa que trabalha na informalidade acaba saindo muito prejudicada. Isso porque ela deixa de ter direito a vários benefícios, tanto previdenciários como trabalhistas. O trabalho informal, ela não tem a garantia de poder receber um auxílio-doença caso ela fique incapaz do trabalho, assim como direitos básicos como o 13º, férias, FGTS, o seguro-desemprego, vários benefícios que ela não tem direito. Então, o trabalho na informalidade é muito prejudicial para a pessoa, porque em momentos que ela estiver vulnerável, ela não vai ter um amparo legal nenhum. A pesquisa que foi realizada em novembro pela Fundação Getúlio Vargas mostra que no topo da lista de preocupações desses trabalhadores que trabalham por conta própria estão ficar doente ou incapacitado nos próximos 3 anos, com 58,9% dos casos, o que é um problema para os autônomos que não têm proteção social, como destacou o advogado Luiz Felipe Araújo. No rol estão ainda o medo de não conseguir cobrir todas as despesas, com 47,4% dos casos, e o de perder o emprego ou principal fonte de renda, com 39,2% dos casos. Hector Muniz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h52. Você no melhor Miss do Brasil. Vamos falar agora de política, os bastidores da política amazonense. Nós vamos falar com a Cíntia Blink. Olha, Cíntia, o novo articulador político do prefeito Davi Almeida iniciou uma reaproximação com os vereadores dissidentes. Cíntia, boa noite e conta pra gente aí essa história. Tudo bem? Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie, todo mundo que está aí com a gente na Mix. Pois é, para falar desse assunto, Carlão, a gente precisa lembrar da eleição da Câmara Municipal de Manaus para presidente, que, em resumo, o candidato que era da base, o candidato preferido do prefeito Davi Almeida, da base, não foi o escolhido, mas foi o vereador Caio André, que veio com um discurso aí de construir uma Câmara mais independente para conseguir vencer a disputa, e ele conseguiu. O pano de fundo disso é o seguinte: os vereadores estavam muito descontentes porque eles não eram ouvidos pelos secretários da prefeitura, não conseguiam marcar reunião com eles, estavam reclamando de tudo isso, enfim. E aí teve esse desgaste entre o poder executivo e legislativo de Manaus. Para curar essa desavença, procuraram os vereadores, né, o secretário de Articulação Política, Valfran Torres, que outro dia entrou essa semana aí nesse cargo. Ele já foi vereador, portanto conhece aquela casa, e ele passou o dia hoje na Câmara. Ele fez foto com o vereador Licandro Breval, e isso é importante porque o vereador Licandro Breval fez denúncias importantes contra a prefeitura, portanto essa foto tem um significado. Ele fez foto também com o vereador Caio André, que é o atual presidente da casa, e eu soube que outros secretários também estão andando por ali para fazer as pazes. Portanto, a gente está vendo uma reaproximação da prefeitura com os vereadores da Câmara de Manaus. Carlão, Nathalie.
Blink, conta pra gente, e hoje o Amon Mandel renunciou ao cargo de vereador e viajou aí pra Brasília para assumir o mandato de deputado federal. Como foi o último dia aí do vereador Amon como vereador, né, na verdade? Conta aí pra gente, Blink, como é que foi esse dia? Pois é, Amon Mandel que teve uma votação recorde para representar o Amazonas como deputado federal, então já era esperado ele se despedir do cargo de vereador, fez isso hoje e ele fez uma prestação de contas para a imprensa, portanto, para a sociedade como um todo e de como foram esses 2 anos dele como legislador. Enquanto vereador, Amon Mandel teve uma gestão marcada por fiscalizar muito o poder executivo, ele foi alguém que deu muito trabalho para a Prefeitura de Manaus e para a própria Câmara, porque a gente precisa lembrar do caso do Puxadinho, que ele e o vereador Rodrigo Guedes encabeçaram isso, muito por conta dele essa história não foi para frente. Uma outra coisa marcante no vereador Amon Mandel foi a questão do cotão, né? A cota para exercício de atividade parlamentar, que é aquele dinheiro que é para os custos do trabalho de um parlamentar. Estou falando aqui de gasto de gasolina, impressão, consultoria, enfim. Ele disse que não usaria, não usou e disse que agora na Câmara dos Deputados também não vai usar. Eu conversei com o deputado minutos antes do voo dele partir aí para Brasília e ele me disse que a primeira meta como deputado federal é conseguir uma repercussão internacional para o Amazonas por meio da pauta ambiental. E a vaga dele aqui na Câmara Municipal de Manaus vai ficar para o ex-vereador Roberto Sabino, que é um parlamentar, como tantos outros ali, ligado à Igreja Assembleia de Deus. Nathalie Carlão. Oi, Cíntia. Olha só, o governador Wilson Lima está em Brasília. Você sabe qual é a agenda dele, Cíntia? Pois é, está se aproximando aí aquela reunião com o presidente Lula, que está agendada desde sempre. É agora dia 27, sexta-feira, também conhecida como amanhã. E ele já está lá em Brasília porque ele foi para o Fórum Nacional de Governadores. Esse fórum serve para que os governadores cheguem numa pauta ali de reivindicação. Mas isso não impede que essa pauta geral impeça ali uma pauta mais específica. O governador do Amazonas, Wilson Lima, por exemplo, ele já adiantou para a imprensa que pretende falar sobre segurança de fronteira aí do Estado, combate a desmatamento ilegal, regularização fundiária e outras pautas que interessam mais ao Amazonas, ele pretende levar ao presidente Lula. E aí a gente pode lembrar que não é a primeira vez que o presidente recebe os governadores nesse momento, nesse primeiro mandato, que não tem nem um mês, né? Recebeu ali depois do dia 8. E é isso, boa noite, é o que eu tenho para esse dia. Valeu, Cíntia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui em 100,7. Amanhã de volta, né? Direto dos bastidores da política. Boa noite, Cíntia. Boa noite, amanhã tô por aqui. Amanhã sim, agora são 6 horas e 57 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o consumo nos lares brasileiros encerrou 2022 com alta de 3,89% na comparação com o ano anterior. O levantamento divulgado hoje é da Associação Brasileira de Supermercados. De acordo com a entidade, o resultado superou as projeções estimadas entre 3,3% a 3%. O valor da cesta de 35 produtos de largo consumo, alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza, encerrou o ano em alta de 7,69%. Com relação ao valor da cesta básica, na análise regional, a região norte teve a segunda menor variação no acúmulo do ano, 8,25%. Quanto ao preço médio da cesta básica na região norte, encerrou o ano passado custando R$ 832,62. As análises da Associação Brasileira de Supermercados sinalizam um crescimento de 2,5% no consumo nos lares neste ano, em 2023. 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Nathalie, tem a saideira. Carlão, uma notícia quentinha. A Prefeitura de Manaus divulgou agora há pouco que vai realizar nesta sexta-feira o sorteio de vagas destinadas às creches municipais da Rede Municipal de Ensino para o ano de 2023. O sorteio acontece nesta sexta-feira às 9 horas da manhã. O processo será transmitido pela página oficial do Facebook da Prefeitura de Manaus e coordenado pela empresa de processamento de dados aqui do estado.
Agora sim, 6h59 e finalizamos, né, Nathalie? Uma boa noite pra você. Boa noite pra você, Carlão. Boa noite, ouvinte. Lembrando que nós temos um encontro marcado nesta sexta-feira com muita informação. Valeu, Nathalie. Valeu, ouvintes. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã estamos de volta. Você ouviu? 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.